vídeo encontrou você, fica até o final, porque isso com certeza é um sinal do universo dizendo pra você mudar algum desses pontos da sua rotina, porque isso vai te ajudar a ter um 2024 maravilhoso. Vai nos ajudar a ter um 2024 maravilhoso. Aqui eu vou falar de metas não somente literárias, mas metas pessoais, de planejamento e organização. Então, isso é um sinal para você assistir, porque aqui vai ter muita coisa boa pra gente conversar. Olá pessoal, tudo bom? Eu sou Ana Carolina Wagner, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E o vídeo de hoje é sobre metas para 2024. Eu sou dessas pessoas, sim, que acredita quando inicia um ano novo, a gente tem que trazer boas energias, tem que modificar coisas que não estão dando certo na nossa vida dos outros anos e modificá-las, modificar a nossa forma de se organizar, de planejar, porque se não tá dando certo, né, porque errado já tá dando, né, então você tem que batalhar e ali e ver alguma forma de tornar aquilo as coisas que você quer bastante certo. E quando eu penso em metas, eu não penso na forma da meta de uma forma de coisas que me sufoquem, mas eu gosto de fazer metas porque elas, no caso, elas me ajudam a diminuir a ansiedade, porque eu tô colocando tudo no papel. Aí vem quesito planejamento e organização. E quando você coloca tudo que você planeja, você tem aquela coisa visual e você percebe o quanto de coisas que você quer fazer. Então você faz um planejamento a curto, médio e longo prazo. Isso ajuda muito você a saber quais áreas você tem que focar mais, no que você está querendo mais fazer, em qual momento da sua etapa, da sua vida, em qual momento do ano é melhor para fazer aquilo. Tem coisas que não, tem coisas que realmente tem limite, tem datas, então você vai ter que reajustar. Então assim, vamos conversar sobre isso no vídeo, sobre metas. É claro que eu vou falar sobre metas literárias, que é o nosso foco, mas também vou falar de metas pessoais. Vou compartilhar com vocês algumas das minhas metas pessoais. Claro que tem algumas ali que eu vou deixar meio assim off e aos poucos, que se elas forem, não. Quando elas acontecerem aqui ao longo do ano, eu venho compartilhando com vocês, tá bom? Então, vou pegar aqui o que eu fiz, a listagem. Eu fiz minha listagem, inclusive, usando o Notion, que é uma coisa que vocês me perguntam muito se vai ter mais vídeo de Notion. E eu vou falar aqui das minhas metas. Pra quem não sabe do que eu tô falando, eu uso muito o Notion. E há um bom tempo atrás, eu liberei um vídeo, vou deixar linkado aqui nos cards e também aqui no box de informação, mostrando um template de organização de leituras. Mas se quem quiser usar, tá super assim, é de graça, não tem problema nenhum. Fique à vontade, eu fiz tanto o template quanto expliquei ali como que eu criei aquele layout, mas aviso já que vamos ter novidades nesse sentido, tá? Então aí vamos conversar sobre metas, já deixa aqui depois o seu joinha, compartilhe isso com pessoas, seus amigos, com pessoas que estão precisando de ajudas para se organizar em 2024, né? Porque a gente não pode perder tanto tempo para se organizar, né? Organizar tem que ser para ajudar, não... A gente não pode perder o nosso tempo se organizando demais nesse caso. Então tem que ser umas coisas rápidas, que fique bem visível e pronto. E já vai partir logo pra fazer as coisas, tá bom? Então vamos começar com as metas literárias. Pois bem, pra mim, eu não gosto de definir, não tenho nada contra, tá? Gosto, acho legal esses desafios. Acho que vai de cada um, como cada um funciona. Mas eu não gosto de definir quantidade de X de livros que eu pretendo ler em algum ano, tá? Eu sei mais ou menos o quanto eu gosto, assim, quanto eu leio normalmente, quanto eu sigo o meu fluxo, tá? Então eu tenho meu ritmo e imprevistos acontecem, a vida é surpreendente, então se não dá certo, tudo bem. Então por isso que eu, assim, se pra mim tudo bem, então não tem por que eu vir falar, eu quero ler tantos livros nesse ano. Não, eu quero continuar sendo leitora, eu quero continuar lendo, tendo hábito de leitura, e leitor não é definido por métricas, então não tenho essa pretensão de quantos livros lerei este ano, eu vou deixar fluir, mas apesar de saber da minha quantidade em torno do qual que fica, né? Então eu tenho uma noção de quantos livros mais ou menos eu leio por mês e quanto assim. Então isso depois a gente conversa em outros vídeos, mas eu tenho essa assim, muito na minha cabeça mesmo. A gente vai lendo o que temos vontade de ler naquele momento, quando dá, tá? Mas podemos falar também sobre depois de hábito da leitura, como manter, como criar e como manter o hábito da leitura.
Mas eu gosto muito de me organizar e de criar metas de desafios literários, sim. Eu não gosto de estipular a quantidade de livros, mas eu gosto de participar de desafios, né? De desafios, assim, ler tal livro num mês. Então, ao participar desses desafios, mais ou menos eu tô definindo a quantidade de livros, dando a margem, assim, uma parte de definindo livros que eu quero ler e a outra parte deixando um pouco mais solta, né? Então vamos ver o que funciona aqui, o que rola aqui, tá bom? Então aqui a primeira meta que eu quero cumprir, né, é do desafio que eu já liberei um vídeo aqui no canal, vou deixar linkado aqui nos cards, que é dos 12 livros para ler em 2024. Eu gostaria muito de cumpri-lo porque realmente eu fiz uma listagem de livros que eu quero ler muito, assim, que eu quero ler demais da conta mesmo. É uma listagem que eu fiz muito bem pensada. Assistam lá o vídeo, que vocês vão ver que eu tô bem empolgada. Inclusive, já iniciei a leitura, né, de um livro escolhido. Depois eu venho compartilhar com vocês, venho falar melhor sobre isso com vocês, porque eu sempre, dessa lista dos 12 livros, essa lista já tá inclusa ali um livro que eu quero que seja meu primeiro livro do ano. Não precisa ser o primeiro livro a ser concluído no ano, mas o primeiro livro a ser inicializado, justamente porque acredito que aquela leitura vai ser marcante de alguma forma e ela vai meio que representar o meu 2024 de alguma forma. Tá, então a minha leitura escolhida é por isso. Então, assim, por isso que eu falo pra vocês que esse desafio não é que é muito importante eu cumprir, assim, se eu não cumprir tudo bem, mas eu acredito que ele representa muito os meus desejos literários do ano, tá bom? Então lá tem a listagem dos livros pra vocês conferirem. Outra coisa que eu tô participando este ano, né, que é do Clube do Livro da Tatiana Feltrin e sua biblioteca. Eu vou deixar link aqui no box de informação, porém as vagas já estão fechadas, já elas só vão abrir no final desse ano para o ano que vem, tá? Mas se vocês quiserem acessar para ver como funciona, vale a pena. Eu quis participar porque eu acompanho a Tati há muito tempo e eu gosto muito do canal literário dela, eu gosto muito do conteúdo dela e gosto da maneira que ela vai além da leitura, ela conversa, então ela propôs isso para fazer nesse clube do livro, em reuniões, em lives, para você poder também fazer perguntas. E os títulos selecionados, eles coincidem muito, assim, quase todos os títulos, dos 12 títulos eu já tinha, né, eu já tenho, aliás, um ou outro que eu precisar comprar, os 2 eu já comprei, inclusive. Eu acho que só faltam 2, assim, que eu não tenho, ou seja, mais da metade da lista eu já tenho. Eu já li. Eu vou falar aqui pra vocês os livros e vou deixar a capinha passando aqui ao lado pra vocês olharem. Então me animou muito, que são livros que eu realmente quero ler há um tempo, eu nunca encontro motivo, assim, eu nunca encontro uma brecha pra leitura e são livros são livros bem desafiadores, assim. Eu acredito que é muito interessante fazer uma leitura conjunta com outras pessoas querendo aprender mais sobre a obra, mais sobre o autor. Então isso é tudo que eu acho muito legal de participar e também é aquela história, né? Participando de quem sabe, fazendo assim, temos algum projeto aí pro futuro aqui para o canal, tá bom? Então, eu acho que é uma boa forma também de conduzir isso. Então, eu gostaria muito de querer, de cumprir, então, todas as leituras estipuladas ali, mês a mês, mas como que ele fica hospedado, né, numa plataforma. Caso eu não consiga ler naquele mês, o conteúdo vai ficar disponível depois, assim, pra sempre. Então, não tem problema, mas eu gostaria de cumprir porque vai ter as lives, então, pra poder participar justamente das lives de discussões, que isso que é o barato, né, que é o legal. Então, em janeiro, é pra ler o Aleph, do Jorge Luiz Borges. Nunca li nada do escritor, tenho muito interesse, então eu fiquei bem empolgada com a escolha. Fevereiro foi que, assim, falei, é agora que eu vou ler esse calhamaço, Os Miseráveis, do Victor Hugo. Março é Joseph Fouché, do Stefan Zweig. Abril é O Continente, volume 1, só daquela coleção que tem da companhia com os 7 volumes. Então, pra quem tem naquela edição que dá a trilogia, seria uma parte daquele livro. Eu já li alguns capítulos, como A na Terra e O Certo Capitão Rodrigo, gosto muito, então vai ser uma boa forma de eu voltar nesses livros, nesse ambiente do Érico Veríssimo, e aí a gente vai ler só o volume 1, e aí com certeza não vai ficar só nesse, né? Então com certeza ano que vem vocês vão me ver lendo o restante da obra. Maio é O Retrato de Dorian Gray, do Oscar Wilde. Eu já li esse livro, é um dos favoritos da vida, então vai ser muito bom fazer a releitura. Eu li inclusive a edição, a versão censurada, e aí agora eu tô com uma edição da não censurada, então vai ser bom pra comparar e pra conversar sobre isso, acho super interessante. Junho
é uma peça de teatro grega, que é Heracles, do Eurípides. Também tô bem empolgada pra fazer, gosto muito de ler teatro. E também gosto muito de Grécia Antiga, então de também literatura greco-romana, tenho muito interesse. Julho é Três Guinéus, da Virginia Woolf. Agosto, Cavaleiro Inexistente, do Ítalo Calvino, um outro escritor que foi bem presente ano passado e esse ano também, nas minhas leituras, que vai ser, né? Setembro, Buddenbrook, do Thomas Mann, que é um livro que eu tenho muito interesse há muito tempo. Tenho bastante tempo na minha estante, digamos, meio que encalhado, mas que sempre todas as pessoas falam muito bem desse livro, então Thomas Mann vem aí, aqui no canal, tá? Outubro, O Corvo, do Edgar Allan Poe. Então dá pra você dar aquela relaxada nesse calhamaço, porque logo em seguida viemos com Guerra e Paz, do Tolstói, pra novembro. Isso mesmo, em novembro, mas assim, é pra novembro, mas você pode começar antes. Eu sei que em novembro eu não dou conta de ler Guerra e Paz, então começo antes a leitura, assim como vou fazer com Os Miseráveis. Vou começar em janeiro e não vou deixar pra começar só em fevereiro, porque eu sei que eu não vou dar conta. Eu gosto de ser também a leitura prazerosa. E eu gostei muito da escrita do Tolstói, então eu li Ana Karenina, amei. A Morte de Ivan Ilitch também amei. Então tenho certeza de altíssimas expectativas com Guerra e Paz, tá? E por fim, em dezembro, A Revoada, do Gabriel Garcia Marques. Então eu fiquei bem interessada nesses títulos e aí eu tô muito empolgada em fazer essas leituras. E por fim, o último, assim, por fim não das metas literárias, mas em questão da meta de desafio, eu gosto muito, eu já falei em um vídeo aqui do canal o quanto a Agatha Christie foi importante pra me formar como leitora. Tem um vídeo aqui no canal, eu vou deixar linkado aqui nos cards e também no box de informação, falando como minha vida de leitora e o que eu falo da Agatha Christie na época da escola, em que eu pegava os livros dela pra ler e como aquilo, assim, eu procurar aqueles livros me fazia voltar na biblioteca cada vez mais e querer cada vez mais livros. Então, sempre tem, anualmente tem um desafio Read Christie, e aí tem um ano tal, é organizado pelo perfil do Instagram oficial, que eles lançam um desafio. Por exemplo, o do ano passado acho que era o tipo de assassinato que foi, se era por envenenamento, alguma coisa assim. Então, os livros que você encontrasse que tivesse esse aspecto. Então, são características que aí você seleciona o livro que vai cumprir o desafio de cada mês. Tem os que eles vão indicar né, o escolhido oficial, mas você pode escolher outros que também acabam entrando nesse desafio, né? Acabam se encaixando devidamente ao desafio. Então, esse ano, o que me chamou a atenção? Primeiramente, faz bom tempo que eu não pego os livros de Agatha Christie pra ler, e Agatha Christie é aquele livro que eu gosto de pegar pra relaxar, e eu fico tão presa, assim, e eu acabo devorando em 1, 2 dias. Então, assim, é uma leitura, assim, que eu gosto de fazer final de semana, assim, sabe? Pra relaxar, É muito bom. Agatha Christie, assim, pra mim, eu gosto muito. Pra mim, ela não é uma receitinha de bolo. Pra mim, ela me surpreende, assim, nas leituras. Então, o que eu achei desse desafio desse ano é porque ele vai percorrer décadas, para a década de 20 a de 70. Então, vai ser a cada trimestre, são os livros, né? Por exemplo, janeiro é o livro da década de 20, a janeiro, fevereiro e março, livros da década de 20. Aí tem abril, maio e junho, livros da década de 30. Aí no terceiro trimestre, livros da década de 40 e 50, e no final do ano, outubro, novembro, dezembro, fica com a década de 60 e 70. Então vai ser legal fazer esse percurso todo, né? Então eu vou provavelmente escolher, o primeiro livro vai ser de janeiro, O Misterioso Caso de Styles, que é o primeiro livro realmente que o Hercule Poirot, né, o grande detetive dela, aparece, que realmente foi o primeiro livro, né, da década de 20, e vou até o final aí. Então é legal pra fazer, não uma leitura cronológica das obras dela todas, porque são muitas, mas dá pra gente fazer uma cronologia bem legal aí das obras, ver a evolução da escrita e tudo mais. Então eu achei bem interessante o desafio esse ano. Então, pra você que é fã de Agatha Christie, comenta aqui, porque vai ter bastante Agatha Christie no canal esse ano, tá? Eu adoro ler um thriller. Agora vamos a outra etapa aí que eu acho interessante compartilhar com vocês. Pra quem me acompanha no meu Instagram, se você não me acompanha lá no Tagarelice da Carol, tá? Porque eu tô sempre compartilhando as minhas leituras e meu ritual diário que eu tenho. Desde o ano passado, eu venho lendo todo dia de manhã o diário histórico, que são 366 lições sobre sabedoria, perseverança e a arte de viver. Ele começa com uma citação de algum pensador, de algum filósofo. Tem do Marco Aurélio, tem Sêneca. Então são trechos, por exemplo, do Marco Aurélio do livro de meditações, do Sêneca sobre
Esqueci o nome do livro dele, A Brevidade da Vida, alguma coisa assim. Não lembro agora direito o nome do livro, mas tem alguns livros do Sêneca que tá em uma citação e depois uma discussão do próprio autor do livro ali, trazendo pro mundo de hoje, como a gente pode aplicar isso no dia. E é uma leitura que toda vez que eu compartilho, sempre alguém me pergunta que livro é esse. E é muito bom você começar o dia com esse tipo de pensamento. E juntamente com uma outra meta que vocês vão ver que é uma meta pessoal, assim, que eu venho fazendo terapia. E é muito bom mesmo. Eu recomendo que você queira ler esse tipo de livro, não tenha preconceito, porque faz de você começar o dia muito bem. Assim, muito assim, repensando coisas e mudando coisas. Então, se desafiando mais, tá? E aí vai ser um combo do ritual diário aí, de leitura, que eu achei bem interessante. Eu já faço essa leitura. Como eu não comecei no início do ano, assim, eu comecei na metade do ano mais ou menos, então ainda tem bastante coisa pra ler. E é sempre uma página por dia, tá? Bem pouquinho, uma coisa bem legal assim pra refletir. Aí eu vou fazer o combo junto com isso. Saiu um livro que tem uma... Eu gosto muito da Clarice Lispector, vocês vão ver aí em breve aí. E é um livro da Rô, que é Sentir um Pensamento, Frases e Reflexões para as 52 Semanas do Ano. Eu vou deixar passando aqui um Reels aqui que eu fiz. Aliás, foi um Stories, inclusive, que eu fiz, que eu fui na livraria, eu mostrei por dentro como tá o livro. Então, assim, para cada semana do ano tem uns 2 páginas e tem uma citação da Clarice e tem um espaço para você escrever ali e refletir sobre a sua semana relacionada àquela citação da Clarice. Então é aquele momento que você para, respira, analisa a sua vida. Então aqui eu achei bem interessante a proposta. Então vai fazer parte do meu ritual diário, nesse caso aí semanal. E um outro que eu tenho muito interesse é um livro da Patti Smith, que é um livro dos dias. Então tem também essa história do dia a dia, em que você vai, por dia, né, você vai ter uma foto do Instagram da Patti Smith e tem a legenda ali, e eu sei que fala de tudo, de escritor, vai falar de livro, de lugares, reflexões. São textos bem curtos, assim, de linhas, assim, tipo legenda de Instagram mesmo, mas eu achei bem interessante o conceito e eu achei, assim, muito legal, e eu gosto muito desses rituais. Então esses 3 livros vão compor o meu ritual, mas é um ritual que dura muito pouquinho e é bom para refletir. Muito legal mesmo. Outra meta literária minha aí é voltar a usar o meu caderno de leituras. Eu já mostrei, eu acho que eu já mostrei aqui no canal um pouco ele, já mostrei também no meu Instagram, mas voltar a usar ele para registrar minhas leituras, para escrever, para ter aquele momento de escrever mesmo. Eu gosto muito, apesar de ser muito tecnológico e trabalhar com computação e tal, eu gosto muito da coisa do escrever. Então eu quero fazer isso e compartilhar com vocês atualizações do meu caderno de leituras. Me digam aqui se vocês têm interesse em ver mais detalhes sobre isso, porque vai ter esse conteúdo aqui sobre isso, tá? Caderno de leitura. De forma simples, tá? Do meu jeitinho. Outra meta que tem a ver com outra meta pessoal minha, que vocês vão ver em breve, é ler livros em inglês, principalmente usando o Kindle, que ajuda muito, né? Porque você pode selecionar a palavra para traduzir e tal, para aprender vocabulário. Então eu acho bem interessante. Eu não estipulei a quantidade de livros em inglês, mas se eu ler já tá muito bom. E, por fim, ler mais HQs. Eu gosto muito de ler HQ, mas eu acabo deixando pra depois. Então eu gostaria muito de ler mais HQs para poder vir conversar com vocês, juntar uma quantidade razoável e vir falar com vocês. Essas são as minhas metas literárias. Então eu estipulei mais ou menos assim. E tô bem contente com elas. E deixa aqui nos comentários o que vocês acharam, quais de vocês. E agora eu vou para as metas gerais, pessoais, aí que envolve planejamento, organização. E para um bate-papo aí legal, que eu vou tentar ser breve possível e que desperte vocês também, que ajude vocês. Então, se vocês tiverem interesse, que vocês tiverem também dessas vontades, né, se compartilham comigo de alguma dessas metas aí, ou se assistindo esse vídeo ficaram interessados em colocar essa meta também para o ano de vocês, deixa aqui nos comentários, eu vou adorar trocar ideias com vocês, tá? Então, assim, tem uma frase aí que eu sempre escuto muito, e como uma vez que eu escutei eu achei muito bom, que nada é tão nosso quanto os nossos sonhos. E isso tem, assim, feito comigo desde 2023, desde que eu comecei a fazer terapia. E é isso, ter coragem de correr atrás dos nossos sonhos, de lutar por eles cada vez mais.
tá? Então, assim, a primeira meta aí que para assim, início logo desse ano, 2024, é concluir meu mestrado em modelagem matemática. Pra quem não sabe, apesar de ter esse canal literário, eu sou bacharel em matemática aplicada pela FGV e eu já falei sobre isso aqui, tem vídeo no canal, vou deixar linkado aqui nos cards. E eu faço mestrado em modelagem matemática e que meu tema é sobre a dengue, principalmente no estado de Minas Gerais. Se vocês tiverem interesse, depois eu posso fazer algum vlog, alguma coisa do tipo, tá? Então, tive alguns problemas aí que também eu compartilho depois com vocês, dificuldades, fiquei com burnout, fiquei com problemas de ansiedade. Não é fácil mestrado, sabemos disso. Matérias concluídas, tudo, muita coisa feita. E eu quero terminar a parte escrita, falta muito pouco. Torçam por mim. E eu quero, assim, no máximo em fevereiro já ter defendido isso, assim, ter entregue e defendido isso, tá bom? Então, torçam muito por mim. Concluindo aí, eu quero também trazer vídeos mais com frequência aqui e projetos para o canal como vlogs. Então, assim, eu também quero focar muito no canal com frequência, não perder essa constância aqui nos vídeos, não perder esse contato com vocês, para fazer essa nossa comunidade crescer cada vez mais unida, engajada, fazendo trocas bem interessantes e trazendo novos leitores, pra gente criar o hábito da leitura e manter esse hábito que é tão gostoso, é tão sadio, e que a gente consiga trazer mais pessoas para essa comunidade, pessoas inclusive que não têm o hábito, e fazer com que ela tenha, porque a leitura realmente ela é formidável, ela é fundamental pra gente desenvolver empatia, pra gente desenvolver tantas outras coisas que a gente cada vez mais necessita nesse mundo, né? Do jeito que está tão violento, tão assim. Então a gente realmente precisa desse descanso, desse suspiro, e também de desenvolver e mostrar, poxa, tem pessoas assim, de se identificar, né? Eu acho que da leitura, quando a gente olha essa história da empatia, e também de você se identificar com personagens, de se identificar com algum acontecimento. Então a leitura nos permite também viajar para outros mundos, quando a gente lê fantasia ou coisa do tipo, mas também pra gente refletir muita coisa. Então eu conseguindo fazer isso, esses projetos assim, me deixam muito feliz mesmo. Outra coisa, já que tem a ver com o meu projeto aí do mestrado também, em relação à pesquisa acadêmica, é escrever artigos, e principalmente o que está em andamento, que também fala, né, que tem a ver com essa minha tema da dissertação, que é a dengue, sobre a dengue no Brasil, tá? Então, e publicar os artigos também, né? Outra meta aí é continuar fazendo terapia, que foi uma coisa assim maravilhosa. Se você já escutou o conselho, é muito bom terapia, assim, não fica naquele plano das ideias, façam. Tudo sobre esses tópicos que vocês tiverem interesse e quiserem saber mais detalhes, comentem aqui pra gente fazer um vídeo só falando sobre isso, pra não ficar uma coisa gigantesca aqui, porque vocês sabem, eu adoro conversar. Então, assim, a terapia é muito boa, é maravilhosa. Não é só para quem, por exemplo, tá com algum problema de ansiedade, depressão, como no meu caso eu tive, e eu tive que recorrer à terapia por isso. Não deixe chegar nesse ponto. Faça terapia enquanto você está bem. Todos nós precisamos de terapia, daquele momento pra gente conversar, porque às vezes a gente não percebe que tá com algum problema e ele vai só crescendo e depois ele vai estourar. Então é muito bom esse momento pra gente, nossa, que a gente fica conversando, refletindo a vida, e é muito bom. E com isso, juntamente com isso, então com a terapia, para esse ano, para organizar essas questões de autocuidado mesmo, um planejamento que eu tenho é ter meu caderno terapêutico aí, no sentido de anotar, de conversar, de refletir mesmo e fazer anotações. A gente conversa mais sobre isso depois. Quem me acompanha no Instagram sabe, eu tenho o costume de fazer caminhadas diárias de 10 quilômetros, tá? Vou botar algumas fotos aqui, algumas imagens aqui enquanto eu tô falando pra vocês. Isso há muitos anos, tá? E eu quero muito, desde que eu vi no meu aniversário do ano passado, no dia 11 de junho, teve a Maratona do Rio. E eu fiquei assim, onde eu caminho, deu pra ver, de participar de uma forma de fora do show e tal. Eu fiquei com uma energia tão boa, eu falei assim, eu botei na minha cabeça, já tava fazendo terapia também, e eu botei na minha cabeça assim, eu quero participar, eu quero. E assim, apesar de fazer caminhadas há muito tempo, eu consigo correr pelo menos um bom ritmo, 5 km, eu consigo correr direto. Eu quero aumentar isso pra 10 km. E já fiz caminhadas também em montanhas e tal, e em torno de 15 km, eu aguento bem.
Mas corrida, claro, é que é diferente. Mas assim, primeiramente, fazer corridas esse ano, participar de provas de corrida de rua, e é uma das principais que eu quero participar da Maratona do Rio. Mas calma, não vou pular de 5 para 21 ou 42 nesse caso, quilômetros. Eu quero pelo menos fazer a etapa dos 10 quilômetros, que eu acredito que é o que eu quero muito, assim, acho que é uma das metas aí que eu tenho bem grande aí pra esse ano também. Quero fazer academia, então eu quero fazer musculação e fazer alguma aula aí de dança, alguma coisa do tipo. Então se você é algum personal trainer, alguma coisa, aula de educação física, pode deixar alguma dica aí que eu aceito, tá? Alguma sugestão de alguma coisa seja muito boa. Eu adoro caminhar, vendo paisagem, respirar puro, assim. Academia é uma coisa que eu não gosto muito, então, mas eu tô querendo fazer, né? Pra fazer, de repente, pilates, alguma coisa do tipo. Outra coisa, voltar a fazer curso de inglês. Por isso que eu falei que aquela meta lá, literária, de ler livros em inglês tinha a ver com a meta pessoal, né? Meta geral aí, que é voltar a fazer curso de inglês. Eu larguei há muito tempo, porque eu tava no terceiro ano do ensino médio, não tava dando conta de fazer, mas eu quero não só retomar, mas quero voltar algumas casas de aprendizado aí, praticar mais conversação, praticar várias coisas assim, justamente pra área profissional, por vários âmbitos assim, porque eu quero mesmo isso. E aí eu vou compartilhando com vocês ao longo do ano os estudos aí de inglês e depois aprender outros idiomas também, que eu tenho muito interesse. Um outro ponto aqui que tem a ver com questão de terapia, de aprendizados do ano passado, é perder medo. Perder medo de me arriscar, de me aventurar, perder medos de, assim, não falar assim, eu tenho medo disso, não deixar que isso me bloqueie e ir atrás dos meus sonhos e atrás do que eu quero. O medo acaba que o medo, ele acaba que congela a gente e a gente só deixa passar as coisas, né? A gente não vive a nossa vida. A gente acaba vivendo só nos livros ou só vivendo assim, olhando a nossa vida passar. Eu queria fazer isso, mas eu tenho medo de fazer, então me arriscar mais, fazer tantas coisas. Eu lembro que numa das sessões de terapia eu falei assim, eu queria perder todos os meus medos, doutor. Eu queria perder todos os meus medos. Eu queria, acho que de repente, se eu pulasse de asa delta, eu acho que de repente eu botaria tudo pra fora assim e me libertaria. Aí eu até ri assim, eu achei muito curioso. Mas ele falou, por que você não faz isso? Aí eu fiquei pensando, porque eu tenho medo. Tá vendo? O medo, ele sempre bloqueia muita gente. Claro que não é pra sair fazendo qualquer coisa assim. Eu tô falando só pra gente não falar que tem medo de tudo e não se arriscar em alguma coisa. Eu tenho medo de ler um livro, eu tenho medo de ler tal livro, eu tenho medo de fazer, sei lá, qualquer coisa. Não deixar que isso aconteça. Então, e tem uma frase também que foi marcante do ano passado, que vem do livro do Conto da Ilha Desconhecida do José Saramago, que me resume muito isso, né? Que é assim, é preciso sair da ilha para ver a ilha. Nós não nos vemos se não saímos de nós. Então, como que a gente vai saber o que tem lá fora? Como que nós vamos saber que existem outras ilhas se nós não saímos da nossa ilha? Se nós não saímos da gente? Como que a gente vai saber que existem coisas tão boas lá fora? Como que a gente vai saber disso se a gente não se enxerga, se a gente não se vê além de nós, né? Além de nós, onde nós estamos. Então a gente tem muita coisa a explorar, muita coisa pra ver, mas a gente não sai daquele lugar, daquela ilha. Quantas ilhas para serem exploradas? Quantas ilhas você sabe que existe? Quem disse isso? Então, mais ou menos é isso. Então, é um livro de conto, assim, que eu super indico pra vocês. É tão, assim, gostoso de ler. Dá pra você pegar, ler no final, assim, numa sentadinha. Mas é claro que você pode ler no seu tempo. Mas vai mudar a sua vida esse livro, com certeza, tá? Esse conto do Saramago é sensacional. E isso tem a ver também, então, com outro meta minha, que é viajar mais esse ano, de alguma forma. Ou pra fora, tenho muita vontade de viajar. Nunca viajei pra fora. Então, gostaria muito de fazer isso e fazer, de repente, viagem nacional também para algum outro estado, conhecer mais. Então, fazer um check aí de alguns lugares que eu gostaria de conhecer. Não todos, não, mas pelo menos se eu viajar para algum lugar especificamente, ficaria muito feliz. Porque isso também tem a ver com medos, tem a ver com outras coisas, então eu conseguiria fazer um check em outras metas aqui. E por fim, não menos importante, pelo contrário, uma das mais importantes aí, que eu gosto muito de dar aula de computação. Pra quem não sabe, eu adoro dar aula de computação, gosto muito, principalmente de computação, aprendendo linguagem de Python. E se você tem esse interesse aí, já fica de olho aqui no canal,
porque minha ideia é, esse canal não vai virar algo do tipo, tá? Eu quero vender separadamente materiais, cursos online pra vocês assistirem, pra vocês terem isso. Então, se você já conhece alguém que precisa, que gosta, que precisa pro trabalho, porque qualquer coisa do tipo, já dá esse sinal de alerta, já encaminha esse vídeo, porque eu vou organizar uma coisa muito boa, bem bacana mesmo pra vocês, tá? Então, e vocês vão dando aqui nos comentários sugestões de quais coisas que vocês gostariam de ter em relação a esse tópico. Vai ser uma coisa muito interessante mesmo. E também tem outros infoprodutos aí que eu quero fazer aí pra, né, botar em jogo aí pra vender também. Eu tenho algumas metas nesse sentido aí, de questão de um passo a passo com Notion, de um template bem exclusivo de organização usando Notion. Então tem umas coisas bem interessantes aí, então fiquem ligados aí que esse ano tem muita coisa boa mesmo por vir. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tô compartilhando metas pessoais também, não todas, como eu disse pra vocês, mas talvez ajude vocês também a criarem coragem de parar agora, depois de sair esse vídeo aí, pegar um caderno e começar a anotar. Isso já vira uma organização, já vira um planejamento, e é muito bom você olhar para aquilo, porque você não esquece, por mais que esteja na tua cabeça, você não esquece que você quer cumprir isso naquele ano. Então você vai fazer todo o seu esforço naquilo. Isso é muito bom, isso é muito importante, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal, curta esse vídeo, indique esse vídeo pra alguém, tá? Todos os meus links, tudo que eu citei tá aqui no bloco de informação. E espero que esse vídeo tenha realmente ajudado vocês, tá bom, pessoal? Um beijo, até mais, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!